Bom, hoje vamos descobrir que a Noruega tem algo mais interessante do que o ômega 3 encontrado em seus peixes de águas profundas. Vamos conhecer o mercado de gols do futebol da Noruega. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo a X1 Sports. Esse aqui é mais um programa onde eu falo sobre mercado de gols em ligas menos conhecidas. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o futebol da Noruega, tá certo? Bom, a Noruega é um país aí localizado no norte da Europa, na região da Escandinávia. Também é conhecida como um país nórdico, porque a sua população descende aí dos povos vikings. A Noruega atualmente tem um dos melhores índices de qualidade de vida, um país aí em que, se você for olhar os rankings de melhor educação, melhor sistema de saúde, economia, segurança, a Noruega aparece no top de quase tudo aí. Então é um país muito bom para se viver. Por estar localizada aí no norte da Europa, bem próximo ao Polo Norte, a Noruega é um país bem frio, fazendo com que a sua população goste bastante de esportes de inverno e fazendo com que o esporte de inverno seja realmente o esporte mais popular lá entre eles, principalmente o esqui na modalidade de cross country. O futebol fica como terceira opção para os noruegueses, tá certo? E como o futebol começou na Noruega? Se a gente for comparar o início do futebol com seus vizinhos ali, Suécia e Dinamarca, começou bem depois por aqueles lados. O primeiro registro do futebol jogado por lá é de 1883, entre os Buerkorps na cidade de Bergen, tá? Mas o que é Buerkorp? Buerkorp é um grupo de garotos que se reúnem, né? Eles formam uma espécie de uma brigada, eles imitam um pouco a hierarquia militar, mas eles se juntam para fazer jogos, para fazer desfile de fanfarra, enfim. É uma atividade lá que é bem antiga, é bem tradicional, e justamente em um desses Buerkorps, lá na cidade de Bergen, foi registrado aí pela primeira vez o futebol inglês sendo praticado por aqueles lados. No ano de 1885, um clube chamado Idrettsforeningen ODD colocou o futebol como uma das suas modalidades esportivas. Na época, esse clube ele já tinha outras modalidades, como o esqui e a ginástica, e ele adotou o futebol também como uma modalidade esportiva. Porém, os noruegueses não criaram muita afinidade com o futebol no começo. Tanto é que o futebol ficou esquecido lá por quase 9 anos, né? Ele só voltou às atividades no ano de 1894, quando foi fundado um outro clube na mesma cidade de skiing, chamado BAL ODD, tá certo? Que hoje é o ODD Greenland, né? O time que joga aí a primeira divisão lá na Eliteserien. Sendo assim o time mais antigo da Noruega, com sua fundação no ano de 1894. No ano de 1902 é fundada a NFF, que é a Associação de Futebol da Noruega. No mesmo ano nós tivemos aí a primeira edição da NM Cup, tá certo? NM Cup, que é uma abreviação do nome da Copa, que é algo impronunciável que vai aparecer aqui do lado, ok? É um nome bem difícil de falar. Enfim, o clube que ganhou aí em 1902 a primeira edição foi um clube chamado Grane. Em 1908, a NFF se filiou à FIFA, né, e nós tivemos o primeiro jogo internacional da seleção de futebol da Noruega, que foi um amistoso contra a Suécia, na Suécia, e lá eles tomaram 11-3, né? Então foi um começo nada promissor para os noruegueses. Tomaram uma paulada aí de 11 logo no seu primeiro jogo internacional. No ano de 1912, a Noruega participa do seu primeiro torneio de futebol assim relevante, né? O primeiro torneio grande, que foram os Jogos Olímpicos de Estocolmo, de novo na vizinha Suécia. E foi uma campanha bem ruim, tá? Primeiro tomou uma goleada de 7-0 da Dinamarca e depois, no torneio de consolação, perdeu de 1-0 para a Áustria e voltou para casa com 8 gols na bagagem. No ano de 1914, a Noruega cedia ao Congresso da FIFA. E nesse ano nós temos aí a primeira tentativa de criação de uma liga nacional por lá. Só explicando uma coisa. Desde 1902 já existiam ligas regionais
por lá, tá? Só que não existia ainda uma liga nacional. Então a primeira tentativa foi no ano de 1914. Não deu certo, porque até deu certo por alguns anos, mas alguns times abandonavam o campeonato no meio, existiam outras ligas paralelas também, então a coisa não funcionou até 1937, tá? Daqui a pouco eu já falo sobre isso. No ano de 1936, a Noruega participa novamente dos Jogos Olímpicos, agora em Berlim, e agora fez uma campanha boa, né? Eliminou a Turquia na primeira fase, conseguiu chegar até as semifinais, e aí foi eliminada nas semifinais pela Itália, perdendo por 2-1, começando uma história bem curiosa com a Itália, tá? E na disputa da medalha de bronze, a Noruega venceu a Polônia por 3-2 e conseguiu aí o seu maior feito na história do futebol. Porque depois disso a Noruega não conseguiu mais nada relevante, não ganhou campeonato nenhum, apenas torneios pequenos, assim, bem irrelevantes, ok? No ano de 1937 nós temos a fundação da Norgesgruppen. Aí sim, né, depois de anos, nós tivemos a primeira edição de uma liga nacional, que aí foi para valer, que dura até os dias de hoje, com o nome de Eliteserien. A primeira edição foi vencida por um time chamado Fredrikstad, tá certo? E era disputado de um jeito um pouco diferente do que é hoje. Nessa época existiam as ligas regionais, que eram muito fortes, né? E um dos acordos para que essa Liga Nacional funcionasse era que continuasse ainda as ligas regionais. Então, tinham os melhores times de cada liga regional, eles iam para uma fase final e lá eles decidiam qual seria o campeão nacional, ok? Depois, isso mudou e ganhou o formato de pontos corridos como nós conhecemos hoje, tá certo? Bom, em 1938, a Noruega consegue a sua primeira participação em uma Copa do Mundo da FIFA, foi uma Copa de 38 na França, e fez uma campanha bem ruim, tá? A Noruega foi eliminada no primeiro jogo, adivinha para quem? Para a Itália, perdendo por 2-1 novamente. Depois disso, a Noruega chegou a participar de mais duas Copas do Mundo da FIFA, em 1994, aonde ela foi eliminada na primeira fase, adivinha por quem? Isso mesmo, se você pensou em Itália, você acertou. Perdendo por 1-0 da Itália, a Noruega deu adeus ainda na primeira fase da Copa de 94, essa Copa que o Brasil venceu. Porém, em 1998, a Noruega conseguiu se classificar pela primeira vez, vencendo quem? Justamente o Brasil. Foi aquele jogo que o Brasil perdeu por 2-1 de virada para a Noruega. Né? O Brasil conseguiu se classificar naquela Copa também em primeiro, a Noruega ficou em segundo, só que a Noruega se classificou para jogar as oitavas contra quem? Contra a Itália e perdeu de novo por 1-0. Né? Ou seja, realmente a Noruega ela não tem sorte com a Itália, porém, antes de zoar a Noruega, fique sabendo que a seleção brasileira masculina de futebol jamais venceu a Noruega em jogos oficiais. Pois é, inclusive eles colocam isso no site deles como um dos seus recordes principais. Foram 4 jogos, sendo que houveram 2 empates e a Noruega venceu 2 jogos, inclusive esse jogo aí da Copa de 98 na França, tá certo? Depois disso, a Noruega chegou a participar da Euro em 2000, né? Fez uma campanha bem ridícula, sendo eliminada também na primeira fase, para não perder o costume. Bom, a última grande façanha da seleção da Noruega foi conseguir subir de divisão na Liga das Nações da UEFA, né? Então, estava na terceira divisão, agora estão na segunda divisão. Então, acho que agora ninguém segura, né? Bom, zoeira à parte, o que a seleção masculina tem de medíocre, já com a seleção feminina a história é bem diferente. A seleção feminina é uma seleção bem forte, e inclusive uma seleção bem vencedora, tá? A seleção feminina detém aí 2 títulos da Euro, ganhando a Euro de 87, foi vencida na Itália, depois a Euro de 93, vencida em casa, e os Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, né? A seleção da Noruega conseguiu ficar com a medalha de ouro, e o feito máximo assim da seleção feminina foi justamente ser campeã do mundo. Elas ganharam uma Copa do Mundo FIFA no ano de 1995 dentro da Suécia, suas principais rivais.
Bom, por aí nós vimos então que a seleção feminina realmente ela é bem mais relevante do que a seleção masculina no futebol. Porém, no masculino, a Noruega não tem muitas conquistas, mas forneceu aí bons jogadores para clubes, principalmente europeus, né? Eu vou citar aqui 3 que talvez sejam os mais famosos. Nós temos o caso do Solskjaer, que inclusive estava naquele jogo lá contra o Brasil na Copa de 98. O Solskjaer foi um dos grandes ídolos do Manchester United. Hoje ele é técnico do Manchester, inclusive. Nós temos aí o Reece, que jogou muitos anos no Liverpool, foi um ídolo no Liverpool e no Fulham, também na Inglaterra, e foi ídolo na Roma, na Itália. Mais recentemente, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um outro carinha aí, que é o Erling Haaland, um moleque aí que tá arrebentando na Europa, começando uma carreira meteórica, começou muito bem lá no RB Salzburgo da Áustria, depois já foi para o RB Leipzig e agora em pouco tempo já é uma das grandes estrelas do Borussia Dortmund da Alemanha e já é cobiçado aí pelos maiores clubes do mundo. Bom, então a Noruega aí não tem lá muitos títulos com a seleção nacional, mas fornece aí até uns jogadores interessantes para o futebol, ok? Agora vamos falar um pouco aí sobre clubes, certo? Bom, quais são os grandes clubes aí do futebol norueguês? Eu posso citar aqui alguns, né? Eu não vou dizer que existe um clube grande lá, porque para mim o conceito de clube grande é um clube que tem aí, fora conquistas nacionais, tem que ter conquistas internacionais, tem que ser reconhecido fora do país, enfim. Então vamos lá. Tem assim os clubes mais vitoriosos. Então tem o Rosenborg, né, que é um clube aí que já ganhou a Liga Nacional 26 vezes. Temos o Fredrikstad, que é inclusive o clube que ganhou a primeira liga, ele tem 9 títulos nacionais, mas hoje ele está bem mal das pernas, ele joga a terceira divisão. Temos o Viking, tem 8 títulos nacionais, temos o Odd Greenland, que já ganhou 12 vezes a NM Cup, e esses aí seriam os clubes mais relevantes no cenário ali da Noruega. Tá? O grande derby, o grande clássico mesmo da atualidade, onde as pessoas param para assistir, é entre o Vålerenga e o Lyn, na chamada Batalha de Oslo, né? Que é o grande clássico derby da cidade de Oslo. Existem outros também derbys regionais, que é o caso de Rosenborg, Molde, mas nada que atraia muita atenção assim, que todo mundo vai parar para assistir, mas é mais um derby ali local. Enfim, no cenário internacional a Noruega também não é aquelas coisas com clubes, tá? Nós temos aí o mais relevante, se é que dá para chamar de mais relevante, o Rosenborg, que conseguiu chegar às quartas de finais da Liga dos Campeões na temporada 97-98 e foi eliminado por um time, adivinha de que país? Da Itália. Perdeu por 3-1 da Juventus. E a conquista internacional do Rosenborg é um título aí que ele é bem estranho. Existia um campeonato na Europa chamado Taça Intertoto, Copa Intertoto. Essa Copa era um torneio de verão, na verdade, para clubes que não conseguiram ir para a Champions League, então eles jogavam ali para tentar uma vaga na Copa da UEFA na época, né? E foi sendo disputado, nunca foi levado muito a sério esse campeonato aí. E em 2008 ele funcionava como uma seletiva para a Liga Europa e o Rosenborg foi um dos campeões desse torneio. Sim, houveram vários campeões desse torneio no mesmo ano e o Rosenborg foi um dos times que ganharam esse torneio, porque na verdade era assim, se você se classificasse para a Liga Europa você ganhava uma copinha Intertoto para você levar para casa também. Né? Então, é um título bem mais ou menos. Tá? O Rosenborg tem uma curiosidade bem interessante, tá? Ou bizarra. O Rosenborg, que é o time mais vitorioso da Noruega, ele não permite a contratação de jogadores brasileiros ou sul-americanos. E isso inclusive está no estatuto do clube. Então, não pode ser contratado jogadores nem brasileiros nem sul-americanos. Eu tentei pesquisar um pouco mais sobre o assunto para saber o porquê desse hate com brasileiros, né? Mas eu não consegui achar uma resposta. Caso você saiba, por favor, coloque para mim aí nos comentários, que eu também estou curioso para saber. Mas o que eu posso dizer é que não se trata de nada assim ligado a racismo, tá? Até porque o Rosenborg tem jogadores africanos no seu elenco. Eles permitem a contratação, por exemplo, de jogadores
da América Central, da Ásia, da África. O problema dos caras realmente é com brasileiros, tá? Eles não gostam de brasileiros ou simplesmente não querem que brasileiros joguem lá, ok? Um outro fato curioso também, nessa edição da Elite Series, né, só há um brasileiro atuando ali no futebol norueguês. O nome dele é Zé Eduardo, ele joga pelo Sandefjord, né? Esse é um time ali que veio da segunda divisão, um time bem mais ou menos, e ele não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele chegou a atuar aí pelo RB Bragantino e também pelo Boa Vista, mas ele foi muito cedo para a Europa, então não tem muita... As pessoas não conhecem muito ele aqui, eu também nem conhecia, só descobri porque eu fui atrás das informações pelo vídeo, tá? Mas o fato é que até hoje, no mês de julho de 2020, ele é o único brasileiro atuando na primeira divisão da Noruega na atualidade, ok? Bom, no feminino os clubes já tiveram uma história melhor no futebol internacional, né? Mas também não lá aquelas coisas. O Trojans chegou até a semifinal da Liga dos Campeões no ano de 2005 e o Kolbotn chegou também nas semifinais no ano de 2007. Agora vamos ao que interessa. Quais são as ligas interessantes para se acompanhar o mercado de gols na Noruega? Eu posso colocar para vocês 3 campeonatos interessantes aí para se trabalhar mercado de gols. Então vamos lá pela ordem, tá? O primeiro campeonato é a Top Series, tá? Que é o campeonato feminino de primeira divisão. Sim, esse é um vídeo aí, pela primeira vez estou abordando o campeonato feminino. Depois eu vou falar sobre o campeonato feminino em outros países também, que são muito lucrativos, tá? No caso da Noruega, para você ter uma ideia, na temporada regular, né, do ano passado, 2019, houveram 90 jogos e apenas 4 jogos acabaram 0-0, certo? Então, com uma média de gols de 2,89, que é a mesma da primeira divisão masculina, né, do ano passado. A Elite Series também teve 2,89 de média de gols e com pouquíssimas incidências de 0-0. É uma liga muito interessante para se acompanhar. Na atualidade, estamos na segunda rodada. Não foi registrado até então nenhum 0-0 nas 2 rodadas que ocorreram até agora, tá? E um time que é para se acompanhar é justamente o LSK Kivner, tá? É um clube ali para você ficar de olho. Ele é o atual campeão, né? E é um clube aí que costuma sempre deixar gols em seus jogos. Então preste atenção no LSK Kivner, que inclusive é o líder da atual temporada, tá certo? A outra liga que você pode acompanhar, que também é interessante, é a Liga Obo ou a First Division, que na verdade é a segunda divisão masculina no caso, tá? A média atual de gols até o momento que eu faço esse vídeo é de 4 gols por partida. É extremamente alto, mas vamos entender também que ele está na terceira rodada ainda, está bem no começo, mas mesmo assim é bem interessante. Em quais times aí você pode prestar atenção? Nós temos o Ranheim, que é o líder com 9 pontos, e o Tromsø, que está na segunda posição com 9 pontos. E tem um outro clube também que é bem tradicional, que eu acredito que vai crescer aí durante o ano, que é o Lillestrøm, que é na verdade um clube de primeira divisão que está jogando a segunda, tá? Mas fique de olho no Lillestrøm, que eu acredito que esse clube aí ele vai voltar para a primeira divisão. E, como eu disse, até agora foram registrados apenas 3 ocorrências de 0-0, tá? Mas a média de gol está muito alta. Então é um ótimo campeonato também para se acompanhar. E nós temos a Elite Series, que é a primeira divisão. Bom, a Elite Series, ela atualmente aí está na 7ª rodada, tá certo? Nós temos aí 2 times para ficar de olho, que é o Bodø Glimt e o Molde. O Molde, inclusive, é o atual campeão. Na última temporada, a Elite Series teve aí com média de gols o número de 2,89, que é o mesmo, por exemplo, da Série A da Itália. Então tem uma média de gols muito boa, mas nessa temporada está com uma média muito alta, está com 3,2 de média de gols até a 7ª rodada. Até 2 rodadas atrás estava com média de 3,7, ou seja, era muito alto. E tem poucas incidências de 0-0. Então é uma liga bem interessante para se acompanhar e preste atenção em 2 times, tá? Primeiro é o Bodø Glimt. Procura dar uma olhada aí no histórico
do líder do campeonato, você vai perceber que desde a primeira rodada ele ganhou todos os jogos até agora, né? Foram 7 partidas, ganhou todas, e todas as partidas com mais de 2 gols. O Molde, ele venceu 6 jogos, empatou 1, mas o jogo que ele empatou houveram 4 gols na partida, né? Só houve um jogo que o Molde venceu com a vantagem mínima de 1-0, foi na segunda rodada. Os demais jogos sempre com mais de 2 gols por partida. Bom, e esse é o futebol da Noruega. Espero aí que eu tenha conseguido te passar algumas informações úteis. Acredito aí que é uma liga bem lucrativa. Eu tenho trabalhado aí tanto a primeira, a segunda divisão, quanto feminino também. E nas 3 aí tem me gerado bons greens, né? Basta dar uma estudadinha, você vai ver que é bem legal de se trabalhar, tá certo? Então agradeço aí sua visualização, espero ter te ajudado a conhecer um mercado novo e agradeço aí caso tenha o seu like, caso tenha a sua inscrição, e nos vemos aí num outro vídeo falando sobre algum outro mercado menos conhecido em breve. Então mais uma vez aí, meu obrigado e até a próxima, até mais, tchau, tchau.